Tá bom assim, Celso? Tá ótimo. Então, nessa ação penal 505, 69, 96, 71, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Youssef, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Senhor Alberto, também é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, através do qual o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Alberto? Sim, senhor, excelência. Senhor Alberto, então, por conta tanto da sua condição como testemunha, como por sua condição de colaborador, eu vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal por falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Certo. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. A doutora tem a palavra. Daí tem que ser no microfone, doutor. Não tire o microfone do... Eu falo em nome da defesa de Meire Bonfim da Silva Pós. Eu gostaria de contraditar o senhor Alberto Youssef, porque é de conhecimento de todos que os primeiros depoimentos da senhora Meire o implicavam de maneira absolutamente direta. Então, na perspectiva da defesa, não há isenção da testemunha para prestar depoimento em face da acusada. Certo, fica registrada a contradita, não obstante, estando o senhor Alberto Youssef na posição de testemunha de colaborador, a tomada do compromisso se impõe e ela, inclusive, uma proteção contra o falso testemunho contra o seu cliente. De todo modo, fica registrada a contradita e a defesa pode oportunamente questionar a credibilidade do depoimento sem qualquer problema, certo? Então eu passo a defesa. Desculpe, ao Ministério Público. Bom dia, senhor Alberto. Bom dia. Senhor Alberto, primeiramente eu gostaria de saber, o senhor conhece a senhora Meire Posa? Conheço. Qual a relação que o senhor tinha com ela? De onde o senhor conhece a senhora Meire Posa? Conheci a Meire quando o Enivaldo Quadrado trouxe ela para ser contadora da GFD Investimentos. Certo. E o senhor sabe qual era a atividade com qual ela trabalhava? O senhor tem conhecimento? Certo. O senhor conhece as empresas Arbor e AJJP? Vim conhecer depois. Certo. E o senhor sabe se elas são relacionadas à senhora Meire Posa? Sim. Certo. O senhor conhece o senhor André Vargas? Conheço. Certo. Desde quando, como que o senhor conheceu o senhor André Vargas? Conheço o André Vargas há mais de 30 anos. Tá certo. Ele foi nascido e criado em Londrina e eu também. Tá certo. E o senhor Leon Vargas, o senhor conhece? Conheço também, é irmão do André Vargas. Tá certo. Senhor Alberto Youssef, eu tenho aqui o seu termo de colaboração número 18, em que o senhor narra ter sido procurado no ano de 2013 pelo senhor Leon Vargas. O senhor poderia narrar esse fato, se o senhor se recorda? Me recordo sim, doutora. O Leon, em certo momento, me procurou e perguntou se eu conseguia fazer uma emissão de notas e para que ele pudesse fazer um recebimento de uma comissão que ele teria. E eu disse que sim, que não tinha problema nenhum. Na ocasião, pedi que a Meire emitisse essas notas. E como que foi essa emissão de notas? O senhor sabe, relacionado aqui que era essa comissão, como que foi esse contato com o senhor Leon? Foi um contato pessoalmente. Ele só me relatou que tinha um comissionamento para receber e se eu poderia recebê-lo através de alguma nota fiscal de alguma empresa minha. Certo. O senhor sabe?
Diz que sim. Tá. O senhor sabe de quem ele ia receber esse comissionamento que o senhor falou? Não, porque realmente eu passei os contatos todos para a Meire. E ela entrou em contato com a empresa, fez a emissão de nota. Quando o dinheiro estava na conta, ela me avisou e eu avisei ao seu Leon que os valores estavam ao meu poder. E posso ir. Certo. O serviço que foi solicitado, então, era só essa emissão de notas para receber em dinheiro? Era isso? Sim, sim, senhora. Certo. E o senhor falou também que o senhor teria o encaminhado à senhora Meire e que depois foi informado de quando foram feitos os depósitos. O senhor se recorda de terem sido também levado valores ao senhor Leon ou ao senhor André Vargas? Bom, quando eu avisei o Leon que esses valores estavam em minha posse, salvo engano, ele me mencionou que ele havia emprestado esses valores para o irmão e que ele ia passar esses valores para ele e que o André ia entrar em contato comigo para recolher esses valores. Foi isso que aconteceu. E assim foi feito. O André entrou em contato com o senhor para receber? Já faz algum tempo, mas que eu me lembro sim. Tá certo. E aproximadamente o senhor se recorda quando foram esses contatos que o senhor estabeleceu com o senhor Leon e com o senhor André? Olha, com o Leon foi em 2013. Eu acho que as questões do André, isso foi praticamente final do ano, salvo engano. E eu não me lembro se foi em 2013 mesmo ou 2014 que eu acabei levando esses recursos para o André. Certo. E parte deles entregue aqui em São Paulo a pedido dele. Certo. O senhor se recorda como foi feita a entrega desses valores? Uma parte foi feito em Brasília para o André e a outra parte foi entregue aqui no escritório de advocacia a pedido do André também. Eu não me lembro o nome do deputado que recebeu nesse momento, me fugiu da memória. Tá certo. O valor aproximado, o senhor se recorda? Foi o valor da emissão das notas menos os impostos, que acho que na época foi cobrado 20 e poucos %. 380 mil acredito que foi aqui em São Paulo e a diferença em Brasília. Certo. O valor total o senhor não se recorda? Aproximadamente 2 milhões. Tá certo. A entrega em Brasília foi feita pelo senhor ou foi feita por alguém a mando do senhor? Foi feito pelo Rafael, foi feito pelo Adarico na época. Eu acho que eu levei uma parte também. Foram feitas em várias etapas. Tá certo. Obrigada, sem mais perguntas. Eu passaria aqui para a defesa de André Vargas primeiro. Perguntas? Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Alberto. Boa tarde, doutor. Seu Alberto, o senhor sabe me informar, primeiramente, o senhor relatou aqui que fez uma entrega diretamente no endereço do senhor André Vargas, correto? Sim, senhor. O senhor sabe me dizer o endereço desse local? Onde ele fica localizado? Olha, foi no apartamento que ele morava em Brasília. Hoje, de cabeça, eu não sei lhe dizer o endereço. A localização? Era um apartamento funcional, agora a localização, o endereço, não sei me dizer. Não sei lhe dizer. Tá. Nesse local que o senhor afirma ter feito a entrega, o senhor se recorda se outros deputados moravam nesse local também? Olha, eu não sei se o
que na época o deputado André morava com alguém. Não, eu digo no mesmo prédio. No mesmo prédio? É. Salvo engano, o deputado João Argolo. Na época. Tá. O senhor sabe me dizer se o senhor Luiz Fernando Faria também residia nesse edifício? Morava o deputado Luiz Fernando Faria, morava na época o deputado João Argolo. Tá. Que eu me lembre. E pode ser que morassem mais deputados que eu conhecesse no mesmo edifício. Correto. O senhor esteve lá uma ou duas vezes, senhor Alberto? Nesse edifício eu tive várias vezes. Tá, não, especificamente com relação ao objeto aqui desse processo. Eu acredito que uma vez ou duas vezes no máximo. O senhor se recorda o horário que o senhor teria ido essa uma ou essa segunda vez até o apartamento em que residia o senhor André Vargas? Eu acredito que foi na parte da noite, porque, salvo engano, nesse dia eu dormi na casa do deputado João Argolo. O senhor se recorda se no período que o senhor esteve lá havia mais alguém nesse apartamento, como uma pessoa que também lá, uma pessoa que eventualmente residisse lá ou algum funcionário? Olha, tinha mais pessoas lá no apartamento, sim. Agora, eu não me recordo quem são essas pessoas. Então, quando o senhor afirma que fez essa entrega desses valores referente ao objeto desse processo, o senhor encontrou com outras pessoas também no apartamento do senhor André Vargas? Eu não conversei com essas pessoas. Certo, mas o senhor pelo menos as cumprimentou, enfim, ou as viu? Eu as vi, não me lembro de ter cumprimentado. O senhor lembra quem são essas pessoas? Pode nos declinar? Não consigo me lembrar. Já faz algum tempo. Tá. O senhor afirmou aqui no seu depoimento que tratou com o Leon a respeito dessa comissão e fez a indicação da senhora Meriposa, correto? É correto. Em algum momento o senhor André Vargas fez um pedido para o senhor, atendeu o Leon nessa situação específica? Não, senhor. Não? Não, senhor. Certo. O senhor afirmou aqui também que, salvo engano, nas palavras do senhor, o Leon lhe disse que teria emprestado um valor para André Vargas e, salvo engano, André Vargas ligou para combinar com o senhor. O senhor falou isso? É correto. Sim. O senhor pode nos... Isso que aconteceu. Tá. O senhor pode nos declinar em que contexto foi essa ligação do senhor André Vargas para o senhor? Quando foi? Enfim, se o senhor efetivamente possui alguma comprovação, ou enfim, sabe nos declinar quando foi essa ligação e como foi estabelecido as tratativas para esse encontro? Olha, eu não me lembro se isso aconteceu pessoalmente ou se foi através de BlackBerry ou telefonema mesmo. Eu sei que assim que o Leon havia me dito que teria emprestado esses valores ao André, logo depois foi entrado em contato comigo e eu fiz o que ele me pediu que fizesse. Então o senhor não sabe precisar se esse combinado foi por telefone, foi pessoalmente ou foi por outro meio de comunicação, correto? Não sei, correto. Tá. O senhor conhece o senhor Milton Vargas? Conheço, sim. Ele prestou serviços
para mim na área de tecnologia quando eu estava fazendo investimentos na Labogen. Tá, esses serviços então eram lícitos? Lícitos. Certo. Inclusive teve um problema com o Leonardo Meirelles, que não estava pagando ele. Tá. Alguma vez o senhor André Vargas cobrou do senhor o pagamento a Milton Vargas referente a esse serviço lícito prestado por ele ao senhor? O André, na época, me pediu que eu resolvesse esse assunto do irmão dele, sim. Esse assunto foi resolvido? Eu não me lembro, porque eu pedi que o Leonardo resolvesse. E eu não sei se até hoje foi resolvido ou não. Porque o Leonardo mente muito, né? Uhum. Só uma última pergunta para o senhor, seu Alberto. O senhor conhece, o senhor é de Londrina, né? O senhor conhece o senhor Nedson Micheletti? Eu conheço o Nedson porque ele foi prefeito, mas se eu cruzei com ele em algum evento da cidade, por 2 ou 3 vezes, foi muito. O senhor sabe onde ele morava em Brasília? Já esteve com ele? Não, senhor. O senhor sabe se ele residia junto com o deputado André Vargas? Não sei. Tá bom, agradeço, Luiz. Defesa de Leão Vargas. Defesa de Marcelo Simões. Obrigado, excelência. Sempre outro? Não tem perguntas. João Gomes Filho por Marcelo Simões. Bom dia, senhor Alberto. Tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor João. Doutor Alberto, o senhor narrou aqui que a origem daquele depósito seria um comissionamento para o Leão. O senhor confirma isso? Confirmo porque foi o que o Leão me disse. Perfeito. Algum momento antes dessa conversa, o senhor e o Leão conversaram a respeito da aquisição de uma firma de tecnologia. O Leão chegou a conversar com o senhor sobre isso. O senhor teria alguém do mercado interessado em comprar uma firma de tecnologia? Bom, eu como tinha uma empresa de investimentos, as pessoas costumavam me oferecer vários tipos de emprego, em todos os aspectos. Eu me lembro que o Leon uma vez me ofereceu uma empresa, só não consigo precisar se era de tecnologia ou não, mas no momento eu estava preocupado em resolver os problemas da Marsans Brasil e outros investimentos que eu tinha feito na GFD, então eu não me interessei. O senhor Alberto, o senhor se recorda se essa prosa que o senhor teve com o Leon, nesse exato sentido que o senhor declinou agora, ela foi anterior ou posterior ao pedido de comissionamento que ele referiu ao senhor? Ao recebimento do comissionamento? Acredito que deva ter sido bem anterior, algum tempo anterior. Eu sei que o senhor já disse que o senhor não tem muita recordação disso, mas assim, num esforço, o senhor poderia dizer aonde ficaria essa empresa, se ela ficava em São Paulo, se ela ficava em Brasília, se ela ficava no Paraná? Ele chegou a comentar para o senhor onde estaria localizada essa empresa? Olha, ele chegou a comentar, mas eu não me lembro exatamente onde era a localização da empresa. Seu Alberto, eu vou lhe fazer uma pergunta, e o senhor pode até não saber disso, mas se o senhor souber, ajuda. Essa comissão a que ele faz referência com o senhor, e é o fato gerador do recebimento daquele dinheiro, a que o senhor se refere nesse exato momento, essa comissão teria a ver com esse assunto anterior? Por parte do Leon, não por parte do senhor, já que o senhor não participou. Olha, ele não me revelou o motivo do comissionamento que ele estava recebendo esses valores. A única coisa que ele me disse
é que era um comissionamento. E eu também não fiz muitas perguntas, então eu não posso lhe informar, doutor. Senhor Alberto, uma última pergunta para o senhor, uma penúltima pergunta para o senhor. Quando ele conversou primeiro com o senhor a respeito se o senhor teria interesse em adquirir aquela empresa, ou teria comprador para aquela empresa, ele mencionou para o senhor que ele receberia, por essa intermediação, uma comissão? Sim, senhor. E, finalmente, senhor Alberto, o senhor conhece a qualquer título o senhor Marcelo Simões? Não conheço. O senhor jamais teve contato com ele? Não conheço. Perfeito, excelência. A defesa Muito obrigado. de Meire Bonfim, tem perguntas? Certo. Esclarecimentos do juízo aqui, senhor Alberto. Senhor Alberto, essa foi a única oportunidade que o senhor entregou valores para o senhor Leão Vargas ou para o senhor André Vargas? Sim, que eu me lembro, sim. O senhor mencionou essa questão do comissionamento. Qual foi a explicação ou por que utilizou a empresa da senhora Meire, ou por que foi procurado o senhor? Por que o senhor Leão Vargas ele mesmo não emitiu uma nota fiscal através das empresas dele? Qual foi a explicação? Olha, eu não me lembro. Ele me falou que ele tinha esse comissionamento para receber e que ele precisava fazer isso em dinheiro vivo. Eu falei que tudo bem, que se ele precisasse dos meus serviços eu faria. Logo depois ele me procurou dizendo que ia precisar e assim foi feito. A questão de ter procurado a Meire é porque ela, naquele momento, estava pedindo que eu mandasse valores para que ela pudesse emitir nota, para que ela pudesse ter ganho. E também pelos custos. O senhor cobrou quanto para fazer esse serviço, senhor Alberto Youssef? Eu acredito que foi entre 20% e 22%. O que está compreendido nesse 20% e 22%? A emissão de nota e os valores em reais entregues. O senhor recolhia os impostos atinentes a essa transação? Logicamente, quem emitia os impostos teria que fazer o recolhimento. Quem emitia a nota Quem faria emitia o as recolhimento? notas. Sim, senhor. E esse 20% tinha por propósito, vamos dizer, propiciar o pagamento desses impostos? Sim, senhor. O senhor informou isso, o senhor Leão Vargas? Desses custos? O que eu passei para o senhor Leão Vargas é que eu não poderia cobrar menos que 20%, 22% por conta de que teria que fazer o recolhimento dos impostos. Como a empresa da Meire, a questão de impostos era menor, o recolhimento, então eu poderia fazer nesse preço entre 20% e 22%. Houve alguma reclamação da parte dele quanto a esse percentual? Não, senhor. Bom, era esclarecimento do juízo, então eu vou declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Alberto Youssef. Pode interromper a gravação.